Fazenda Pantaneiro, R$ 1.901.554,82. Por que o senhor Arthur Lira não declarou essas fazendas à Justiça Eleitoral? Por que não declarou? Nós não estamos falando de R$ 5, não. Nós estamos falando de milhões de reais não declarados à Justiça Eleitoral. Temos um bandido sentado na presidência da Câmara. Fora Arthur Lira. Fazenda Taquari, R$ 1.233.000. Fazenda Samambaia, R$ 600.000. Fazenda Estrela, R$ 1.084.000. Fazenda Pantaneiro, R$ 1.901.554,82. Por que o senhor Arthur Lira não declarou essas fazendas à Justiça Eleitoral? Por que não declarou? Nós não estamos falando de R$ 5, não. Nós estamos falando de milhões de reais não declarados à Justiça Eleitoral. Temos um bandido sentado na presidência da Câmara. Fora Arthur Lira. Fazenda Taquari, R$ 1.233.000. Fazenda Samambaia, R$ 600.000. Fazenda Estrela, R$ 1.084.000. Fazenda Pantaneiro, R$ 1.901.554,82. Por que o senhor Arthur Lira não declarou essas fazendas à Justiça Eleitoral? Por que não declarou? Nós não estamos falando de R$ 5, não. Nós estamos falando de milhões de reais não declarados à Justiça Eleitoral. Temos um bandido sentado na presidência da Câmara. Fora Arthur Lira. Fazenda Taquari, R$ 1.233.000. Fazenda Samambaia, R$ 600.000. Fazenda Estrela, R$ 1.084.000. Fazenda Pantaneiro, R$ 1.901.554,82. Por que o senhor Arthur Lira não declarou essas fazendas à Justiça Eleitoral? Por que não declarou? Nós não estamos falando de R$ 5, não. Nós estamos falando de milhões de reais não declarados à Justiça Eleitoral. Temos um bandido sentado na presidência da Câmara. Fora Arthur Lira. Fazenda Taquari, R$ 1.233.000. Fazenda Samambaia, R$ 600.000. Fazenda Estrela, R$ 1.084.000. Fazenda Pantaneiro, R$ 1.901.554,82. Por que o senhor Arthur Lira não declarou essas fazendas à Justiça Eleitoral? Por que não declarou? Nós não estamos falando de R$ 5, não. Nós estamos falando de milhões de reais não declarados à Justiça Eleitoral. Temos um bandido sentado na presidência da Câmara. Fora Arthur Lira. Fazenda Taquari, R$ 1.233.000. Fazenda Samambaia, R$ 600.000. Fazenda Estrela, R$ 1.084.000. Fazenda Pantaneiro, R$ 1.901.554,82. Por que o senhor Arthur Lira não declarou essas fazendas à Justiça Eleitoral? Por que não declarou? Nós não estamos falando de R$
reais não. Nós estamos falando de milhões de reais não declarados à Justiça Eleitoral. Temos um bandido sentado na presidência da Câmara. Fora Arthur Lira. Fazenda Taquari. R$ 1.233.000. Fazenda Samambaia. R$ 600.000. Fazenda Estrela. R$ 1.084.000. Fazenda Pantaneiro. R$ 1.901.554,82. Por que o senhor Arthur Lira não declarou essas fazendas à Justiça Eleitoral? Por que não declarou? Nós não estamos falando de R$ 5 não. Nós estamos falando de milhões de reais não declarados à Justiça Eleitoral. Temos um bandido sentado na presidência da Câmara. Fora Arthur Lira. Fazenda Taquari. R$ 1.233.000. Fazenda Samambaia. R$ 600.000. Fazenda Estrela. R$ 1.084.000. Fazenda Pantaneiro. R$ 1.901.554,82. Por que o senhor Arthur Lira não declarou essas fazendas à Justiça Eleitoral? Por que não declarou? Nós não estamos falando de R$ 5 não. Nós estamos falando de milhões de reais não declarados à Justiça Eleitoral. Temos um bandido sentado na presidência da Câmara. Fora Arthur Lira. Fazenda Taquari. R$ 1.233.000. Fazenda Samambaia. R$ 600.000. Fazenda Estrela. R$ 1.084.000. Fazenda Pantaneiro. R$ 1.901.554,82. Por que o senhor Arthur Lira não declarou essas fazendas à Justiça Eleitoral? Por que não declarou? Nós não estamos falando de R$ 5 não. Nós estamos falando de milhões de reais não declarados à Justiça Eleitoral. Temos um bandido sentado na presidência da Câmara. Fora Arthur Lira. Fazenda Taquari. R$ 1.233.000. Fazenda Samambaia. R$ 600.000. Fazenda Estrela. R$ 1.084.000. Fazenda Pantaneiro. R$ 1.901.554,82. Por que o senhor Arthur Lira não declarou essas fazendas à Justiça Eleitoral? Por que não declarou? Nós não estamos falando de R$ 5 não. Nós estamos falando de milhões de reais não declarados à Justiça Eleitoral. Temos um bandido sentado na presidência da Câmara. Fora Arthur Lira. Fazenda Taquari. R$ 1.233.000. Fazenda Samambaia. R$ 600.000. Fazenda Estrela. R$ 1.084.000. Fazenda Pantaneiro. R$ 1.901.554,82. Por que o senhor Arthur Lira não declarou essas fazendas à Justiça Eleitoral? Por que não declarou? Nós não estamos falando de R$ 5 não. Nós estamos falando de milhões de reais não declarados à Justiça Eleitoral. Temos um bandido sentado na presidência da Câmara. Fora Arthur Lira. Fazenda Taquari. R$ 1.233.000.
Fazenda Samambaia, R$ 600.000. Fazenda Estrela, R$ 1.084.000. Fazenda Pantaneiro, R$ 1.901.554,82. Por que o senhor Arthur Lira não declarou essas fazendas à Justiça Eleitoral? Por que não declarou? Nós não estamos falando de R$ 5, não. Nós estamos falando de milhões de reais não declarados à Justiça Eleitoral. Temos um bandido sentado na presidência da Câmara. Fora Arthur Lira. Fazenda Taquari, R$ 1.233.000. Fazenda Samambaia, R$ 600.000. Fazenda Estrela, R$ 1.084.000. Fazenda Pantaneiro, R$ 1.901.554,82. Por que o senhor Arthur Lira não declarou essas fazendas à Justiça Eleitoral? Por que não declarou? Nós não estamos falando de R$ 5, não. Nós estamos falando de milhões de reais não declarados à Justiça Eleitoral. Temos um bandido sentado na presidência da Câmara. Fora Arthur Lira. Fazenda Taquari, R$ 1.233.000. Fazenda Samambaia, R$ 600.000. Fazenda Estrela, R$ 1.084.000. Fazenda Pantaneiro, R$ 1.901.554,82. Por que o senhor Arthur Lira não declarou essas fazendas à Justiça Eleitoral? Por que não declarou? Nós não estamos falando de R$ 5, não. Nós estamos falando de milhões de reais não declarados à Justiça Eleitoral. Temos um bandido sentado na presidência da Câmara. Fora Arthur Lira. Fazenda Taquari, R$ 1.233.000. Fazenda Samambaia, R$ 600.000. Fazenda Estrela, R$ 1.084.000. Fazenda Pantaneiro, R$ 1.901.554,82. Por que o senhor Arthur Lira não declarou essas fazendas à Justiça Eleitoral? Por que não declarou? Nós não estamos falando de R$ 5, não. Nós estamos falando de milhões de reais não declarados à Justiça Eleitoral. Temos um bandido sentado na presidência da Câmara. Fora Arthur Lira. Fazenda Taquari, R$ 1.233.000. Fazenda Samambaia, R$ 600.000. Fazenda Estrela, R$ 1.084.000. Fazenda Pantaneiro, R$ 1.901.554,82. Por que o senhor Arthur Lira não declarou essas fazendas à Justiça Eleitoral? Por que não declarou? Nós não estamos falando de R$ 5, não. Nós estamos falando de milhões de reais não declarados à Justiça Eleitoral. Temos um bandido sentado na presidência da Câmara. Fora Arthur Lira. Fazenda Taquari, R$ 1.233.000. Fazenda Samambaia, R$ 600.000. Fazenda Estrela, R$ 1.084.000. Fazenda Pantaneiro, R$ 1.901.554,82.
R$ 1,82. Por que o senhor Arthur Lira não declarou essas fazendas à Justiça Eleitoral? Por que não declarou? Nós não estamos falando de R$ 5, não. Nós estamos falando de milhões de reais não declarados à Justiça Eleitoral. Temos um bandido sentado na presidência da Câmara. Fora Arthur Lira. Fazenda Taquari. R$ 1.233.000. Fazenda Samambaia. R$ 600.000. Fazenda Estrela. R$ 1.084.000. Fazenda Pantaneiro. R$ 1.901.554,82. Por que o senhor Arthur Lira não declarou essas fazendas à Justiça Eleitoral? Por que não declarou? Nós não estamos falando de R$ 5, não. Nós estamos falando de milhões de reais não declarados à Justiça Eleitoral. Temos um bandido sentado na presidência da Câmara. Fora Arthur Lira. Fazenda Taquari. R$ 1.233.000. Fazenda Samambaia. R$ 600.000. Fazenda Estrela. R$ 1.084.000. Fazenda Pantaneiro. R$ 1.901.554,82. Por que o senhor Arthur Lira não declarou essas fazendas à Justiça Eleitoral? Por que não declarou? Nós não estamos falando de R$ 5, não. Nós estamos falando de milhões de reais não declarados à Justiça Eleitoral. Temos um bandido sentado na presidência da Câmara. Fora Arthur Lira. Fazenda Taquari. R$ 1.233.000. Fazenda Samambaia. R$ 600.000. Fazenda Estrela. R$ 1.084.000. Fazenda Pantaneiro. R$ 1.901.554,82. Por que o senhor Arthur Lira não declarou essas fazendas à Justiça Eleitoral? Por que não declarou? Nós não estamos falando de R$ 5, não. Nós estamos falando de milhões de reais não declarados à Justiça Eleitoral. Temos um bandido sentado na presidência da Câmara. Fora Arthur Lira. Fazenda Taquari. R$ 1.233.000. Fazenda Samambaia. R$ 600.000. Fazenda Estrela. R$ 1.084.000. Fazenda Pantaneiro. R$ 1.901.554,82. Por que o senhor Arthur Lira não declarou essas fazendas à Justiça Eleitoral? Por que não declarou? Nós não estamos falando de R$ 5, não. Nós estamos falando de milhões de reais não declarados à Justiça Eleitoral. Temos um bandido sentado na presidência da Câmara. Fora Arthur Lira. Fazenda Taquari. R$ 1.233.000. Fazenda Samambaia. R$ 600.000. Fazenda Estrela. R$ 1.084.000. Fazenda Pantaneiro. R$ 1.901.554,82. Por que o senhor Arthur Lira não declarou essas fazendas à Justiça Eleitoral? Por que não declarou? Nós não estamos falando de R$ 5, não. Nós estamos falando de milhões de reais não declarados à Justiça Eleitoral.
Temos um bandido sentado na presidência da Câmara. Fora Arthur Lira. Fazenda Taquari. R$ 1.233.000. Fazenda Samambaia. R$ 600.000. Fazenda Estrela. R$ 1.084.000. Fazenda Pantaneiro. R$ 1.901.554,82. Por que o senhor Arthur Lira não declarou essas fazendas à Justiça Eleitoral? Por que não declarou? Nós não estamos falando de R$ 5, não. Nós estamos falando de milhões de reais não declarados à Justiça Eleitoral. Temos um bandido sentado na presidência da Câmara. Fora Arthur Lira. Fazenda Taquari. R$ 1.233.000. Fazenda Samambaia. R$ 600.000. Fazenda Estrela. R$ 1.084.000. Fazenda Pantaneiro. R$ 1.901.554,82. Por que o senhor Arthur Lira não declarou essas fazendas à Justiça Eleitoral? Por que não declarou? Nós não estamos falando de R$ 5, não. Nós estamos falando de milhões de reais não declarados à Justiça Eleitoral. Temos um bandido sentado na presidência da Câmara. Fora Arthur Lira. Fazenda Taquari. R$ 1.233.000. Fazenda Samambaia. R$ 600.000. Fazenda Estrela. R$ 1.084.000. Fazenda Pantaneiro. R$ 1.901.554,82. Por que o senhor Arthur Lira não declarou essas fazendas à Justiça Eleitoral? Por que não declarou? Nós não estamos falando de R$ 5, não. Nós estamos falando de milhões de reais não declarados à Justiça Eleitoral. Temos um bandido sentado na presidência da Câmara. Fora Arthur Lira. Fazenda Taquari. R$ 1.233.000. Fazenda Samambaia. R$ 600.000. Fazenda Estrela. R$ 1.084.000. Fazenda Pantaneiro. R$ 1.901.554,82. Por que o senhor Arthur Lira não declarou essas fazendas à Justiça Eleitoral? Por que não declarou? Nós não estamos falando de R$ 5, não. Nós estamos falando de milhões de reais não declarados à Justiça Eleitoral. Temos um bandido sentado na presidência da Câmara. Fora Arthur Lira. Fazenda Taquari. R$ 1.233.000. Fazenda Samambaia. R$ 600.000. Fazenda Estrela. R$ 1.084.000. Fazenda Pantaneiro. R$ 1.901.554,82. Por que o senhor Arthur Lira não declarou essas fazendas à Justiça Eleitoral? Por que não declarou? Nós não estamos falando de R$ 5, não. Nós estamos falando de milhões de reais não declarados à Justiça Eleitoral. Temos um bandido sentado na presidência da Câmara. Fora Arthur Lira. Fazenda Taquari. R$ 1.233.000. Fazenda Samambaia. R$ 600.000. Fazenda Estrela.
R$ 1.084.000. Fazenda Pantaneiro, R$ 1.901.554,82. Por que o senhor Arthur Lira não declarou essas fazendas à Justiça Eleitoral? Por que não declarou? Nós não estamos falando de R$ 5, não. Nós estamos falando de milhões de reais não declarados à Justiça Eleitoral. Temos um bandido sentado na presidência da Câmara. Fora Arthur Lira. Fazenda Taquari, R$ 1.233.000. Fazenda Samambaia, R$ 600.000. Fazenda Estrela, R$ 1.084.000. Fazenda Pantaneiro, R$ 1.901.554,82. Por que o senhor Arthur Lira não declarou essas fazendas à Justiça Eleitoral? Por que não declarou? Nós não estamos falando de R$ 5, não. Nós estamos falando de milhões de reais não declarados à Justiça Eleitoral. Temos um bandido sentado na presidência da Câmara. Fora Arthur Lira. Fazenda Taquari, R$ 1.233.000. Fazenda Samambaia, R$ 600.000. Fazenda Estrela, R$ 1.084.000. Fazenda Pantaneiro, R$ 1.901.554,82. Por que o senhor Arthur Lira não declarou essas fazendas à Justiça Eleitoral? Por que não declarou? Nós não estamos falando de R$ 5, não. Nós estamos falando de milhões de reais não declarados à Justiça Eleitoral. Temos um bandido sentado na presidência da Câmara. Fora Arthur Lira. Fazenda Taquari, R$ 1.233.000. Fazenda Samambaia, R$ 600.000. Fazenda Estrela, R$ 1.084.000. Fazenda Pantaneiro, R$ 1.901.554,82. Por que o senhor Arthur Lira não declarou essas fazendas à Justiça Eleitoral? Por que não declarou? Nós não estamos falando de R$ 5, não. Nós estamos falando de milhões de reais não declarados à Justiça Eleitoral. Temos um bandido sentado na presidência da Câmara. Fora Arthur Lira. Fazenda Taquari, R$ 1.233.000. Fazenda Samambaia, R$ 600.000. Fazenda Estrela, R$ 1.084.000. Fazenda Pantaneiro, R$ 1.901.554,82. Por que o senhor Arthur Lira não declarou essas fazendas à Justiça Eleitoral? Por que não declarou? Nós não estamos falando de R$ 5, não. Nós estamos falando de milhões de reais não declarados à Justiça Eleitoral. Temos um bandido sentado na presidência da Câmara. Fora Arthur Lira. Fazenda Taquari, R$ 1.233.000. Fazenda Samambaia, R$ 600.000. Fazenda Estrela, R$ 1.084.000. Fazenda Pantaneiro, R$ 1.901.554,82. Por que o senhor Arthur Lira não declarou essas fazendas à Justiça Eleitoral?
Por que não declarou